Oi, gente, na aula de hoje nós vamos estudar sobre os diferentes tipos de círculos de construção de paz. Esse formato de círculo que eu vou trazer aqui para vocês permite que um determinado grupo de pessoas, pode ser de diferentes públicos ou perfis, possam estar sentando para conversar sobre determinado assunto e fazer trocas de experiências e trocas de ideias, tá? São alguns tipos que eu trouxe aqui, porém existe um universo de tipo de círculo, né? E você pode até também dar um nome novo ao círculo que você queira fazer. A exemplo, quando eu trabalhava na violência doméstica, a equipe pensou de se trabalhar com mulheres que estavam vivendo violência doméstica. Então a gente deu um nome a esses círculos de fortalecimento. Por que fortalecimento? Porque elas precisavam trocar ideias, falar de suas emoções em grupo, para que isso gerasse um processo reflexivo para elas seguirem em frente, para elas se fortalecerem para seguir em frente. Então, o círculo, de acordo com o objetivo que nós temos, a gente pode dar um nome a ele, tá? Então, eu quero trazer alguns aqui que eu selecionei, mas deixando já aqui pontuando que no manual, no Coração da Esperança, que está disponível para a turma, constam lá dezenas de tipos de círculo que vocês podem ter como referência para iniciar um trabalho. O círculo de diálogo e aprendizagem é um formato de círculo em que você escolhe um tema para conversar com as pessoas, com os participantes, e as perguntas são em relação àquele tema. Por exemplo, sobre o tema respeito. Você vai construir pergunta para que as pessoas falem o que é respeito para elas, né? Cada um tem uma noção, uma visão de mundo sobre o que é respeito. Então, você escolhe um tema e constrói as perguntas relacionadas àquele tema. A ideia ali não é construir um consenso, a melhor ideia do que seja o respeito, por exemplo. A intenção não é essa. A ideia é fazer com que a gente repense nossos pensamentos, né, com base na sabedoria de cada um, porque ali os participantes falam uma vez e escutam várias vezes, né? Então, você ouve diferentes opiniões a respeito daquele assunto que está sendo dialogado. Esse formato de círculo é muito usado no público juvenil para conversar sobre drogas, para conversar sobre gravidez, para conversar sobre amizade, para conversar sobre diferentes temas que bullying, que afetam os jovens, né, na atualidade. Mas podemos levar também para conversar com equipes, para conversar com diferentes públicos, gente. Os círculos você pode aplicar em qualquer contexto. Um outro formato de círculo que eu gostaria de trazer é sobre o círculo de celebração, né? O próprio nome já diz. Qual é a intenção nesse círculo? Celebrar algo, juntar pessoas para compartilhar alegrias sobre algo, né? Pode ser realizado em datas comemorativas, de fim de ano, ou em datas como Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Eu vivi umas experiências bem interessantes nesses círculos de celebração, que nós realizamos com equipes de trabalho, que foi bem legal e me fez repensar e olhar, né, para a minha história, o quanto que a gente tem coisas para agradecer e não se percebe, né? Celebrar algo, por exemplo, um exemplo de círculo de celebração foi o círculo que nós fizemos no Dia das Mães, lá com os servidores do Fórum de Santana. É um formato de círculo em que naquela data celebrava-se o Dia das Mães. E aí a pergunta que nós construímos foi: o que você aprendeu com sua mãe, né, que você gostaria de ensinar a seus filhos, né? Então, foi um círculo muito emocionante que trouxe muitas memórias boas, histórias de vidas que nos fazem crescer e aprender algo. Um outro tipo de círculo é o círculo de luto. O círculo de luto, a gente reúne pessoas que vivenciaram, que estão lidando com uma perda, com o luto, né? Por causa de uma perda de alguém. Então, esse círculo, você dá oportunidade para as pessoas falarem da sua dor, né?
E você ouvir também as outras pessoas, isso também pode, além de te esvaziar do sentimento que você está sentindo, mas que precisa ser validado e reconhecido, né? Olhar para frente, né? Quais são diante da minha dor, o que é que eu posso fazer para ficar bem, né? O que cada um tem feito para ficar bem e seguir em frente. Então, esse círculo, têm um efeito terapêutico. O círculo de apoio é um outro formato de círculo em que você reúne pessoas chaves capazes de oferecer algum tipo de apoio a alguém. Um exemplo é quando alguém está passando alguma dificuldade, você chama um outro grupo de pessoas para conversar sobre isso. Recentemente, uma colega me falou que uma das amigas estava doente e que elas eram um grupo de 10 amigas e elas gostariam de reunir para prestar apoio a essa amiga que estava adoecida. E aí eu colaborei com ela, né, pensando nas perguntas. Primeiro a gente relembrou de uma memória feliz do grupo de amigas, né, e depois a gente pôde construir uma pergunta para que essa amiga falasse o que que estava acontecendo com ela, quais as dificuldades que ela estava vivendo, e ao final, como eu posso ajudar a pessoa que está ali de alguma forma e passa o objeto da fala para que os outros participantes do círculo possam estar contribuindo com aquela dificuldade, ou com uma palavra amiga, ou com uma escuta, né? Então, esse formato de círculo é quando alguém está passando por alguma dificuldade. Círculo de reintegração é um outro círculo. Reúne um grupo de pessoas, né, para cuidar e tentar incluir alguém que foi excluído. Reintegrar alguém ao grupo, pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo de amigos que alguém passou muito tempo fora e está retornando, pode ser até mesmo alguém que está no sistema, né, no sistema penitenciário e que vai retornar para casa, e a equipe resolveu fazer um círculo de reintegração do grupo familiar, desse indivíduo ao grupo familiar, né, através da aceitação. Então, é um espaço em que todos do contexto daquele indivíduo vão estar presentes para recebê-lo, para repensar como vai ser daqui para frente. Círculo de pertencimento. Esse círculo de pertencimento tem a ideia de que você trabalhar vínculos de relacionamento entre pessoas que frequentam e que fazem parte de um mesmo grupo, né? Com os mesmos interesses. Esse olhar para o que tem de positivo naquele grupo, para fortalecer a união desse grupo. Outro círculo que a gente trouxe aqui para vocês conhecerem é o círculo de fortalecimento de vínculo familiar. Como nós atendemos esse formato de círculo com processos no meu ambiente de trabalho, né? Lá que vem da vara da infância. Esse círculo proporciona empatia, conexão e fortalecimento dos relacionamentos na família. Você pode fazer até dentro da sua família. É olhar para o que a sua família tem de bom que você não percebe, né? É olhar para a qualidade de cada um, é olhar para o apoio, o valor que tem esta família, né? Esse círculo, gente, que eu estou trazendo para vocês, principalmente os círculos de fortalecimento, de pertencimento, de reintegração, não vai ser apenas um círculo que vai dar conta da situação, né? É importante fazer de 2 a 3 ou 4 encontros para que isso ocorra. A mesma forma se dá com círculos de fortalecimento de vínculo entre equipes de trabalho, né? Ou entre comunidade, pessoas que convivem na mesma comunidade. Então, que proporciona empatia e conexão, né? Então, não vai ser um único encontro que vai conectar as pessoas. E como é que a gente se conecta ao outro, né? Sabendo da história, da narrativa do outro. Esses círculos, eles são de contação de histórias, né? Você traz uma pergunta, o facilitador pergunta o tempo todo. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar é que todos esses círculos que a gente está dialogando aqui,
eles possuem aqueles 4 elementos da aula anterior. O facilitador, uma formação básica, uma peça de centro, um objeto da palavra, né? E o sentar-se em círculo, para que a gente possa se ouvir melhor, ter contato visual enquanto o outro está falando e exercitar essa escuta atenta. Hoje, diante da pandemia, a gente tem feito círculos virtuais, né? Para não aglomerar. E nesses círculos virtuais, a gente não usa o objeto da palavra, e nem a peça de centro, mas a gente constrói alguns combinados para que as pessoas possam dar atenção e respeitar a fala do outro participante, né? Não interrompendo e exercitando a escutativa. E, por último, o círculo que eu quero trazer para vocês aqui, diante de um universo que existe, basta você definir o objetivo que você quer com aquele encontro, você pode dar um nome a esse círculo, né? E construir um roteiro, um planejamento para executá-lo. Um outro tipo de círculo, que não é tema detalhado do nosso curso, são os círculos de resolução de conflito. Os que eu trouxe até aqui, não existe um conflito, relações conflituosas, né? Para se fazer para se dialogar, para resolver aquela situação. Não, são círculos de fortalecimento, de integração, de troca de ideias, de contação de história, de união, né? E esse círculo agora, que eu vou falar para vocês, ele é um tipo de círculo, por isso que eu estou trazendo aqui, né? Mas existe um conflito entre pessoas. E aí a gente reúne essas pessoas que estão em disputa para resolverem suas diferenças, né? A resolução se configura através da construção de um acordo, de um plano de resolução daquele conflito, né? E o fundamento desse processo decisório, dessa solução, é o compromisso de cada um, né, com as necessidades do grupo, não é a necessidade apenas de uma pessoa que será atendida, né, são os interesses de todos que estão ali envolvidos no conflito, né? Ou seja, você vai ali facilitar um diálogo para trabalhar e atender às necessidades de todos, porque os conflitos existem quando suas necessidades, a necessidade do outro, não é atendida. E aí surgem interesses diferentes. Então, gente, tentar atender a necessidade de todo, né, de todos os que estão naquele encontro, de forma respeitosa, que todos possam ser ouvidos. Não se trata, quando a gente fala de chegar a um entendimento, não se trata de unanimidade, tá? Nem da maioria vencer a ideia sobre uma minoria, não é isso. Mas de aceitação do que é melhor para atender a necessidades dos que estão ali. A partir do momento que a gente constrói um planejamento de um círculo em que cada um vai falar do que pensa sobre daquele problema, de que forma está sendo prejudicada com aquele problema e a solução que ela vê para aquele problema, todos estão ouvindo, né, as circunstâncias e dificuldades de cada um. Então é mais fácil aceitar as ideias que surgem, né, e chegar a uma resolução. Então esse também é um tipo de círculo que a gente está aqui trazendo para vocês. E aí eu gostaria de contar aqui para vocês um pouco da fala da Kay sobre isso, né? Ela diz que a história do outro se conecta com a minha no círculo, né? É um espaço de dignidade humana para todos esses círculos. E que a gente precisa, naquele encontro, honrar a presença de cada um no círculo. E que os valores que cada um tem, a visão de mundo que cada um tem, são fundamentais para o círculo. E cada um traz o seu melhor para aquele encontro. A ideia, Kay diz que a ideia é que há sempre uma nova chance nos relacionamentos, focando nesses diálogos, fortalecer esses relacionamentos, né? E a igualdade que o círculo exercita nesse diálogo faz parte dessa visão de mundo e gera o equilíbrio nos relacionamentos. Então, esses círculos que a gente pode estar conversando um pouquinho e que a gente pode estar dialogando mais na nossa aula do Zoom, sobre alguns tipos de círculos que vocês podem estar
exercitando no contexto, no dia a dia de trabalho de vocês. E aí a gente vai se ver depois na aula do Zoom e pode estar falando mais sobre isso. E eu sugiro que vocês consultem o Coração das Esperanças, que é um manual, ou Círculo em Movimento, que lá tem vários formatos de círculo que vocês podem baixar e consultar, e lá ver sugestões para estar colocando em prática esse conhecimento. Até daqui a pouco que a gente vai ter uma aula sobre roteiros de círculo. Abraço, pessoal!